Olá, amigos e amigas, bom dia. Hoje é dia 12 de maio do ano de 2020, é uma terça-feira, um pouquinho de frio nesta manhã. E nós trazemos para a nossa reflexão, nesse vídeo, uma página que está no livro Pão Nosso, livro esse de autoria espiritual de Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. A lição tem por título Nós e César. E aqui nessa lição, Emmanuel vai fazer algumas reflexões sobre uma passagem extremamente marcante e importante da vida de Jesus, em que Marcos vai anotar um diálogo que Jesus teve com os fariseus, que viviam querendo, digamos assim, derrubar o mestre, né? Comprometê-lo, visto que Jesus dizia sempre que não vinha destruir a lei de Moisés, mas dar-lhe cumprimento. A lei de Moisés era uma lei que falava de justiça. A lei que Jesus veio nos trazer é a lei maior de todas, que é a lei do amor. E a frase que ficou marcada foi exatamente nesse diálogo em que os fariseus diziam se era justo pagar impostos, os tributos aos romanos, visto que naquela ocasião os judeus eram dominados politicamente e pela força mesmo pelos romanos. Ou seja, eles tinham que pagar impostos aos romanos porque tinham sido conquistados por esses. E não achavam justo o pagamento desse imposto. Por isso, então, eles perguntaram a Jesus se era justo pagar o imposto aos romanos. E Jesus pediu-lhes, então, uma moeda, né? E de um lado tinha um valor, do outro lado tinha a figura de César. E Jesus disse, né? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É uma lição muito profunda, porque nos fala diretamente para nós, espíritos, que estamos encarnados no planeta Terra, mas somos espíritos. Mas estando encarnados, nós estamos sujeitos às leis humanas. E as leis humanas, mesmo não sendo do nosso agrado, nós temos a obrigação de obedecê-las. Daí o dizer de Jesus, dai a César o que é de César. E Emmanuel comenta falando o seguinte, que em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Então, todas as nossas situações, como espíritos encarnados no planeta Terra, vivemos sempre sob as leis feitas pelo homem. Como ainda estamos em um planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, portanto sujeitos a cometer erros, as leis humanas também nem sempre são justas. Ou pelo menos nós não as achamos justas. Por isso que ele diz, né, que sempre encontraremos, de acordo com o merecimento, né, a figura de César, simbolizada então no governo que nos governa, aquele governo no qual nós estamos sujeitos. Evidentemente que a lei maior é a lei de Deus. Nós, mesmo estando sob a lei do homem, estamos também sujeitos às leis de Deus, mas estas são uma outra situação. As leis de Deus são justas, são perfeitas, são misericordiosas e dá a cada um, para todo o sempre, aquilo que é do seu merecimento. As leis humanas, com o passar do tempo, vão modificando-se, de acordo com a modificação do próprio homem.
maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Então, uma sociedade desequilibrada, mesmo tendo eleições democráticas, ela vai, naturalmente e infelizmente, escolher para governá-la também homens que não sejam equilibrados, mas que nós estamos sujeitos a eles, porque são temporários. É o poder, esse é o chamado poder temporário. E isso passa, conforme nos ensinou Maria de Nazaré. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. Por isso que nós temos que nos instruir, por isso que nós temos que conhecer as leis sobre as quais nós estamos sujeitos, para que nós possamos, então, na hora da escolha, escolher de forma correta aquele que aparentemente oferece para nós mais segurança, vai oferecer para nós, então, a possibilidade de crescimento, de evolução, o que nem sempre acontece. Porque, como somos imperfeitos, nós somos sujeitos a erros. Muitas vezes nós assumimos um compromisso, é possível de ser feito, mas no meio do caminho a gente muda. Mas vamos ver o que Emmanuel continua nos dizendo. Que o aprendiz do Evangelho, ele não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Ou seja, ele está sujeito às obrigações do Estado. Gostando ou não, ele está sujeito àquelas obrigações e tem que obedecê-las. Se existem erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção, críticas ou revolta não nos resolvem os problemas. Ou seja, o que temos que fazer mesmo, diante dos governos, é cumprir a parte que nos compete. Hoje nós observamos as redes sociais repletas de críticas e comentários a respeito dos governos, de uma forma geral, especificamente daquele ao qual nós estamos, na presente reencarnação, sujeitos. Nós não reencarnamos no Brasil por acaso. Existe um compromisso para com esse país. E Deus nos colocou aqui, a todos nós, exatamente por esse compromisso, para que nós ajudássemos a transformação. E se não estamos satisfeitos com essa ou aquela lei, o princípio é que nós a obedeçamos, mas que nós trabalhemos no sentido de que ela possa ser modificada. E ela não será mudada com a nossa crítica, com as nossas postagens nas redes sociais. Ela será mudada com a nossa própria mudança. Então, criticar por criticar, que é o que a gente observa mais nas redes sociais, não resolve nenhum problema. Ao contrário, nos traz dissabores, nos traz ofensas em muitas ocasiões, cria um ambiente realmente ainda mais desequilibrado em toda a rede social. Por isso devemos ter muito cuidado quando fizermos comentários, ou colocarmos textos nas redes sociais, ou compartilharmos essa ou aquela situação. Porque nós nos comprometemos sempre com isso. E a nossa própria mudança, a nossa própria crítica, melhor dizendo, não vai mudar nada. O próprio Emmanuel, autor dessa página que nós estamos lendo, nos disse que a palavra convence, mas só o exemplo é que muda. E já faz tempo que ele disse isso. Sabemos e entendemos que a palavra realmente pode nos convencer, somos convencidos, por isso que nós votamos. Mas é só o exemplo realmente que faz com que a gente avance. É o exemplo que nos leva para frente. E a gente sabe o quanto é difícil seguir o exemplo. O exemplo maior que temos é o exemplo de Jesus, que é o nosso guia e modelo.
E ele nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabemos disso, sem dúvida nenhuma. A sua palavra nos convenceu. Mas as suas atitudes de amor ao próximo e amor a Deus ainda não nos fizeram realmente mudar, porque a mudança é difícil. Continua Emmanuel dizendo que preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo, que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Existem e são feitos decretos injustos? Recorda se você já cooperou com aqueles que te governam a paisagem material. O que nós fizemos de útil? Além de criticar por criticar. Pensemos nisso. Muito importante que a gente pense nisso. Principalmente vivendo uma época como a que nós estamos vivendo hoje, de tantas discórdias, tantas discussões, tantas brigas. E a internet nos proporciona isso. A gente escreve aqui, todo mundo vê. Vive em harmonia com os teus superiores. E não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. E Emmanuel finaliza a página que estamos lendo e comentando. Nem tudo aquilo que nós dizemos, a gente disse aqui foi escrito na página por Emmanuel, mas tecemos a nossa opinião também. Então Emmanuel encerra dizendo assim: se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica agressiva. Não muda nada a crítica agressiva. E a gente vê isso todas as horas nas redes sociais. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sincero desejo de acertar. E o final da mensagem é realmente muito profundo. Convicto, né? Ajude-o com o seu trabalho eficiente, no sincero desejo de acertar. Convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Somos irmãos espiritualmente falando. Se caminhamos por caminhos diferentes, problema de cada um, mas somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E que a gente possa ajudar com a nossa mudança, esse é o principal. E ajudar com as nossas orações, para que nós possamos ter uma sociedade mais sadia, uma sociedade mais equilibrada aqui em nosso país. Então que a gente dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pensemos nisso, amigos e amigas. Fiquem bem, fiquem em paz.